Unidade 4, Tecnologia. Aula 15.1, Conteúdo. Introdução à Genética. Habilidade. Conceituar genética e hereditariedade, bem como compreender a estrutura e função dos cromossomos e genes. Boa noite a todos os nossos alunos, aos nossos professores presenciais. Estamos aí para mais uma aula de Biologia da EJA, primeira fase. Vocês viram aí que hoje a gente vai falar sobre genética, um assunto bem diferente que a gente estava ministrando nos outros dias, né? Conversando, a gente estava falando mais de sistema, de corpo humano, mas genética também é super interessante. Mas antes, vamos relembrar os nossos conteúdos da aula passada, não é? Na aula passada a gente falou sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então, aí nós temos em destaque uma das maiores prevenções, né, contra esse tipo de infecção. Então, nós temos aí a camisinha masculina. A camisinha, ela é de fácil acesso, é um material simples, né, não reutilizável, mas ele é de fácil acesso até porque ele é distribuído gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Então, você pode estar adquirindo para prevenir uma das maiores, não é? Aí, infecções que nós temos, que é do vírus HIV, que provoca a AIDS. Então, símbolo aí da AIDS, não é? Porque é um dos maiores, porque não tem cura. E aí o vírus HIV ataca as nossas células de defesa, causando uma baixíssima imunidade. Então, a pessoa acaba indo até a óbito, ok? Então, e pelos números também alarmantes, não é, gente? Mas a gente falou também de outras infecções, como a sífilis, não é? A sífilis, nesse caso aqui, gente, a gente tem uma sífilis já no segundo estágio, que é a sífilis terciária. Então, a sífilis, ela vai ter 3 estágios. Ela pode ser primária, secundária e terciária. Na primária, nós vamos ter feridas que se chamam de cancro duro nos órgãos genitais. Só que a bactéria da sífilis, ela pode aí acometer outros órgãos, como a pele. Então, algumas feridas estão aqui no tronco desta pessoa e a sífilis terciária, ela pode acometer até o sistema nervoso. Falamos também sobre a gonorreia que tem uma característica da saída como se fosse um líquido, não é, esbranquiçado aí nas regiões genitais com odor forte, então não tem como a pessoa ignorar que ela está com algum tipo de infecção. Falamos também sobre herpes. A herpes, ela pode ser genital ou pode ser herpes labial. E a herpes, ela é um vírus, a doença é causada por um vírus que vai primeiro causar aqui, ó, gente, vai causar como umas bolinhas com líquido, não é? Um líquido transparente. Então, aí no caso da herpes nos órgãos genitais, vai causar essas feridas. Então, imagina feridas, não é? Estão aí deixando um pouco mais exposta a pele. Então, na nossa região, que é uma região quente e que a gente costuma usar muito calça jeans, por exemplo, então a herpes é de grande incômodo, mas a herpes também pode ser labial. A herpes labial, ela também pode ser genética, tá bom? Falamos então, revisamos aí a nossa aula anterior, né, infecções sexualmente transmissíveis, mas aí a gente vai falar hoje de genética. Antes da gente ir para o nosso conteúdo, vamos ver o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, você já teve a surpresa de conhecer um parente que você não sabia da sua existência ou não conhecia, né, gente? Às vezes a gente sabe, mas não conhece. De repente você, oi fulano, eu sou o fulano de tal. Já ouvi histórias, eu sou o seu pai, né? Fulano, eu sou o seu pai.
Oh, já pensou? Já aconteceu isso com você? Se sim, como foi essa experiência? Então, lá no nosso resumo, na nossa interatividade final, a gente vai conversar sobre o nosso desafio. Agora sim, agora a gente vai falar só de genética. Vamos dar uma olhada, então? Gente, quem é a genética? A genética não é a minha vizinha. Vamos lá, quem é? Ou a genética. Olha aí, gente, genética é o ramo da biologia, então é uma parte da biologia que estuda hereditariedade. Estuda o que, professora? Hereditariedade, tá? É o nome aí, hereditariedade. Ou herança biológica, que é a transmissão de características de pais para filhos ao longo das gerações. Então, basicamente é isso aqui, gente, ó. A genética, ela vai estudar a hereditariedade, ok? Muito bem. Então, por que a genética estuda a hereditariedade? Gente, olha só, essas questões de transmissão de pais para filhos, há muito tempo isso já vem aí no cotidiano do ser humano. Como assim, professora? Por exemplo, aqui a gente tem um boi reprodutor, não é? Então, um boi bonito, desse, forte. Então, os criadores de animais vão querer que esse boi, não é, seja o reprodutor, aquele que cruze com as outras, porque os descendentes vão nascer semelhantes a eles. Então, isso já está há muito tempo na nossa prática até, não é? A gente quer o quê? A gente quer aqueles que os pais, não é, são mais fortes, são mais bonitos, ou têm mais carne, produz mais leite, por exemplo. Então, a gente vai querer que ele se reproduza, porque ele vai gerar descendentes parecidos com ele. Então, essa questão da hereditariedade, de ser das características passarem de pais para filhos, seja entre humanos, seja entre animais, isso já está há muito tempo aí nas atividades humanas. E isso intrigou também os gregos. Então, o nosso filósofo grego aí, na verdade é o Hipócrates, na nossa próxima imagem. O Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele, junto com outros pensadores gregos, criaram a ideia de que, olha, eles acreditavam que por exemplo, eu vou gerar um filho, partes aí, braço, pé, mão, vão conter ali nos meus gametas e vai passar para o meu filho. Então, eles acreditavam o quê? Que partes dos pais, parte do corpo dos pais, passavam para os filhos e iam se desenvolvendo. O nome dessa ideia ficou conhecida como pangênese. Então, a pangênese acreditava que partes ali do corpo dos pais se juntavam e formavam um novo descendente. Até Charles Darwin, de certa forma, ele teve essas ideias da pangênese, porque ele acreditava que os descendentes tinham parte do corpo, herdavam certas características dos seus pais, né? Por exemplo, os elefantes que tinham a tromba maior, né, que era aqueles que conseguiam se alimentar melhor. Aqueles elefantes passavam essa característica para os seus descendentes. Então, a tromba maior era como se ela fosse para o descendente. Só que aí surgiu uma outra ideia. Nessa outra ideia, acreditava-se que, na verdade, nos óvulos ou no espermatozoide já tinha um pequeno homem, um homenzinho. Essa ideia aqui, essa imagem é do homúnculo. Então, acreditava-se que tinha um pequeno homem no gameta, masculino ou feminino, e que depois esse homem só ia, crescendo. O nome dessa ideia é pré-formismo. Okay? O pré-formismo ficou durante um tempo, alguns pensadores também acreditavam, como alguns cientistas, pesquisadores, como Francisco Redi, que é aquele que falou sobre a teoria da abiogênese e biogênese, mas isso não se sustentou por muito tempo. Com o desenvolvimento do microscópio, então a gente conseguiu perceber que, na verdade, o que continha mesmo as características que passam de pai para filho é o DNA. Então,
dentro dos gametas, espermatozoide e óvulo, isso já consegue se ver com o microscópio, é que lá dentro que tem as características que vão passar para os nossos descendentes, ok? Então aí, o que é a hereditariedade? A hereditariedade é que nós vamos receber dos nossos pais o material genético. Então, a genética estuda a hereditariedade. E a hereditariedade, ela se concretiza com a passagem do material genético, gente. Então, olha só, o nosso material genético, o nosso DNA, ele é formado por metade dos genes do papai e a outra metade da mamãe. Como assim? Bem, gente, olha só. Vou desenhar aqui. Era como se eu tivesse aqui, ó, o meu DNA. Deixa eu engrossar um pouquinho mais a minha caneta. Era como se eu tivesse meu DNA. Parte do meu DNA é de papai. Agora eu vou colocar rosa, porque menino veste azul e menina veste rosa. Então, olha aí, ó. E a outra metade do meu DNA, ó, é da minha mãe. Ok? Mas não é bem assim, gente, eu só estou representando. Então, aqui, ó, no óvulo, eu tenho o DNA, uma parte do DNA que é da minha mãe, ok? E aqui no espermatozoide eu vou ter a outra parte do DNA que é do meu pai. Então, nós somos formados, na verdade, pela metade dos genes de cada um. Metade do seu pai e metade da sua mãe, ok? Muito bem. Não só nós, na verdade, todos os seres vivos que utilizam de reprodução em que eu tenho gametas, o nome dessa reprodução em que eu tenho células, não é? Células que vão unir, o nome dessa reprodução é sexuada. Então, todos os seres que realizam a reprodução sexuada vai ser assim, gente. Todos os seres. Metade vai ser do do genitor e metade da genitora, ok? Metade macho, metade fêmea. Vai ser sempre assim, para juntar num só. Como eu disse, era como se eu pegasse metade do gene do meu pai e metade aí, ó, do gene da minha mãe. Juntou, formou a Sara. Beleza? Então, vamos lá. A hereditariedade, ela também está nas plantas, ok? Ela também está nas plantas, como eu falei. Por que nas plantas? Porque as plantas também utilizam gametas. Como assim, professora? Olha aí, ó. As plantas também são originadas a partir da fecundação de gametas. Gente, olha só. Tem algumas palavras que você já tem que saber. Porque se a gente está falando e você não sabe, aí você acaba não entendendo tudo. Então, o que são os gametas? Só voltando aqui, né? Já falei isso trocentas vezes, gametas hoje, gametas. Gente, os gametas são as células sexuais. No caso humano, quem é o gameta masculino? Muito bem, o espermatozoide. E quem é o gameta feminino? Muito bem, o ovócito. Ok? Então, o gameta masculino sozinho é só o espermatozoide. O gameta feminino sozinho é só o ovócito. Quando eles se unem num processo em que eu chamo de fecundação, aí sim é que eu vou ter a origem de um novo ser. Então, é metade de genes aqui, metade de outros genes aqui, eles se unem e formam um, né? Igual 50 centavos mais 50 centavos, R$1. É assim que é. Uma forma bem simples, mais simples do que isso. Vamos voltar para cá. Então, olha aí, gente. As plantas também se formam nesse mesmo sentido, tá? As plantas são originadas a partir da fecundação de gametas. Assim, metade dos genes provém dos seus genitores, de cada um dos seus genitores. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, que essa imagem está me mostrando a reprodução de uma flor. Uma flor. Vou pegar aqui a flor. Então, gente, a flor, algumas flores, né? Elas também têm a sua parte masculina e a sua parte feminina. Então, aqui, ó, eu tenho a parte masculina da flor. Vou colocar de azul. Pronto, em azul, muito bem. E em rosa, a parte feminina. Muito bem.
Olha aí, ó, em rosa aí, ó, a parte feminina. Acabou ficando preto, né? Mas tá bom. Então, o que que eu quero mostrar, gente? Que metade aí aqui, ó, dos genes masculino, que eu tenho a metade, eu tenho os genes gametas masculinos, que é cada um desses pontinhos aqui contém o gameta masculino. Ele vai até a parte feminina, aqui, ó, até a parte feminina. Então, eu tenho aqui a parte masculina indo ao encontro da parte feminina. Quando acontece isso, eu formo as sementes. Vou logo pegar aqui, ó, semente. Formei a semente. Então, a semente também, ela contém as características vindas da parte masculina e da parte feminina da flor, ok? A semente, ela é a concretização da hereditariedade. Então, ela veio masculina, juntou com a parte feminina e formou aí a semente. A mesma coisa acontece com a gente, ok? Muito bem, vamos continuar vendo aí o nosso assunto. Material genético. O material genético é o código que nos fornece as nossas características físicas e de personalidade. Se localiza no núcleo da célula. Então, olha só, gente, você sabe que cada gameta, não é? Ele é uma célula, uma única célula. O espermatozoide é uma célula, o ovócito é outra célula. Como toda célula, ele vai ter o seu núcleo, como toda célula, a maior parte das células humanas. Ele vai ter o seu núcleo e lá no núcleo ele vai ter o seu material genético, ele vai ter o seu DNA. É ali no DNA que é o DNA que nós vamos receber, e que vai ter as características que nós temos hoje. Vai ter as características do meu pai e as características da minha mãe. Vamos dar uma olhada aqui para a gente relembrar. Então, olha só, gente, eu tenho o núcleo da minha célula, e aí o espermatozoide e o ovócito também tem. Aí, ó, eu tenho o núcleo da minha célula. Dentro desse núcleo eu tenho quem, gente? Eu tenho aqui, ó, o material genético, beleza? Esse material genético é o famoso DNA que contém aqui, ó, dentro dele, que vai conter aqui dentro dele, ó, nessas bases que a gente já vai explicar. É ele que vai conter as características. Quais características, gente? Por exemplo, cor da pele, não é? Contém as características do cor da pele, a altura, a cor dos meus olhos verdes, o meu cabelo super liso, essas coisas, liso, até caiu uma chuva. Então, gente, todas essas características, elas vão estar aqui no DNA. Mas não só as características físicas, mas as características de personalidade também. Personalidade, professora? Sim, você já prestou atenção que às vezes um menino, ele parece às vezes com o jeito do pai, às vezes pode nem ter convivido, mas o gosto, né, é semelhante, jeito às vezes de andar, coisas assim. Então, essas características também de personalidade, se a pessoa é mais agitada, se ela é uma pessoa mais calminha, igual eu, um anjo, não é? Essas características, elas também herdam dos pais. Então, se você está pensando em ter filho ou não, ou já teve, não sei, escolha bem a sua parceira e o seu parceiro, que aquelas características podem vir também. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Olha aí para a gente lembrar o DNA no núcleo da nossa célula, ok? Muito bem, vamos relembrar um pouquinho a estrutura do nosso DNA? Então, olha só, gente, eu tenho o DNA, observa que ele é formado, não é como a gente já falou, por uma camada dupla hélice. Cada pedacinho daquele ali, ó, a gente agora vai pegar só um pedacinho do DNA. Cada pedacinho do DNA, gente, olha, tudo isso daqui é chamado de nucleotídeo, ok? São aqueles pedacinhos aqui do meu DNA, só um pedacinho, um azul aqui, por exemplo, ou só um amarelo, eu trouxe para cá. Então, eu tenho aqui, ó, um fosfato, a gente também viu sobre fosfato quando falou de respiração celular. A gente tem uma pentose, por isso que ele tem essa forma aqui, ó, de
de uma figura geométrica de 5 partes, né, um pentágono nesse caso. Então eu tenho uma pentose, cada um desses daqui, cada pedacinho desse eu tenho um carbono, e eu tenho uma base nitrogenada, que é o que a gente consegue ver desse pedacinho aqui. Então olha só, gente, o conjunto dessas bases nitrogenadas aqui, ó, o conjunto desses nucleotídeos é que forma o meu DNA. E é o conjunto dessas moléculas formando o DNA é que forma cada uma das pessoas. Olha que interessante, não é? Então eu tenho aqui, ó, uma molécula que vai dizer não, né? Que vai ter a propensão da altura que eu vou ter. Se eu vou ter tendência, por exemplo, se herdei do meu pai uma certa tendência para ter diabetes, por exemplo. Se eu herdei da minha mãe uma outra tendência para ganhar peso com facilidade. Então, todas essas coisas está tudo aqui, em cada um de nós, em cada uma das nossas células. Então, vamos lá. DNA. O DNA é o nosso material genético, que a gente já falou, é o ácido desoxirribonucleico, é uma cadeia formada é uma cadeia dupla hélice, o DNA é formado pelos nucleotídeos, que a gente viu aí que cada pedacinho desse daqui, cada pedacinho eu tenho um nucleotídeo, ok? Então, olha só, gente, por que a gente está falando disso? Para exatamente chegar bem aqui. Gente, esse é um conceito super importante na nossa aula, chamado de gene. Quem é o gene? Quem, professor? Gene, G-E-N-E, ou genes no plural, né? O gene é ele que vai conter especificamente a informação que o nosso corpo, que nós vamos ter. Como assim, professora? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Genes são partes do DNA que fornecem um código. Como assim, professora? Olha só, gente, a cada 3 partezinhas do DNA, a cada 3 nucleotídeos, forma-se um códon que fornece uma informação. Então, olha só, eu tenho aqui o meu DNA, ok? Eu tenho aqui o meu DNA. Sei que cada pedacinho disso daqui, cada pedacinho é o meu nucleotídeo. Só que tem partes do DNA aqui, ó, por exemplo, que vai me dizer uma informação. Essa parte do DNA que me diz uma informação, eu chamo ela de gene. Professora, eu ainda não entendi. Gente, vou dar um exemplo aqui. Eu sempre dou esse exemplo do número do meu telefone. A senhora vai dar o número do seu telefone, professora? Não. Mas vamos aqui, ó. Suponhamos que o número do meu telefone seja 99176. Comece aí com o meu telefone. Então, olha só. Aonde eu tenho número... Não, peraí. Deixa eu pegar aqui mais fácil para você entender já o que é códon. Olha só. O códon, gente, é que a cada 3 nucleotídeos eu vou ter um códon, eu vou ter um gene. Eu já esqueci o número do meu telefone. Ok, aonde eu tenho um número? Eu tenho um número aqui, ó, 3 números. Passo letra, 3 números. O gene é a mesma coisa. Eu tenho o DNA, mas a cada 3 nucleotídeos que estão ali se juntando é que eu vou ter um gene. Ou seja, tem partes do DNA que a gente ainda não descobriu para que serve, que eu coloquei aí de X. Mas tem partes do DNA que eu vou precisar, que é chamado de gene. Então, o gene é que vai me dizer alguma coisa. O X, o que me diz? Não me diz nada. Mas os números vão me dizer parte aqui, ó, do número do meu telefone. Ok? Então, o que a gente está falando? A gente está falando que a hereditariedade, a genética vai estudar aqui, ó, o gene. É isso que ela vai estudar. Por que o gene é passado? Por que ela vai para uns e não vai para outros? Eu posso modificar esse gene? Será que, entre aspas, eu posso modificar o número desse telefone e, de repente, vou trocar o 6 pelo 8, vou ligar para a professora Gisele?
Então, a genética vai estudar como é que os genes, gente, eles se comportam e como é que eles passam de uma geração para outra, ok? Então, o gene é a base aqui, ó, da hereditariedade, é a base do estudo da genética. Vamos continuar. Cromossomos. Gente, a gente sabe que o DNA é uma molécula muito grande. Então, ele não pode ficar só solto, não. A gente também vai relembrar cromossomos. Cromossomos é a forma do DNA enrolada em proteínas, as histonas, formando estruturas semelhantes a um X, ok? Então, olha só. Deixa eu aumentar aqui para você. O DNA, vou pegar aqui, ó. O DNA é essa camada dupla hélice. É essa camada aqui, ó. Não, deixa eu pegar minha canetinha aqui. A minha caneta, deixa eu colocar tinta na minha caneta. Muito bem. Então, o DNA é esse aqui, gente. Esse aqui. Só que o DNA, dessa forma, ele não pode ficar sempre. Por quê, professora? Porque imagina que eu tô soltando lá meu papagaio. Tô soltando meu papagaio lá naquele sol de meio-dia, com a cara pro sol. Aí eu vou, coloco a minha linha toda no chão, né? Quando, não sei. Traz o papagaio mais pra perto. Aí coloca a linha lá toda no chão. Se eu pegar aquela linha daquele jeito, ela não vai embolar toda? Aí eu vou perder minha linha. Perdi lá R$7, não sei quanto é uma linha de papagaio. Perdi lá toda a minha linha. Toda vez que eu vou brincar, eu vou perder a linha. Só que não acontece isso. A gente não pega a linha e enrola lá na garrafa PET, na garrafa de leite, na garrafa de Nescau, não sei, enrola. Para quê? Para carregar melhor a linha e não se perder. É isso que acontece com o DNA. Ele é uma molécula muito grande aqui, ó, e muito delicada. Aí o que ele faz? Para ele não se perder, em alguns momentos na célula, ele vai ficar aqui, ó, enrolado. Vamos voltar para cá. Ele fica, ó, começa a se enrolar em proteínas chamadas de histonas. Ele se enrola um no outro, até eu formar essa estrutura aqui, ó, que são os cromossomos, ok? Os cromossomos, eles são um DNA enrolado. Então, lembra que o DNA é super importante porque ele vai conter os genes, beleza? E aí são os genes que formam cada uma das pessoas. Vamos dar uma olhada. O que tem a ver, então, cromossomos e genes? Olha aí, gene. Eu falando tanto em gene. Olha aí, gene. Gente! Cromossomos e genes alelos. Os genes alelos são aqueles que atuam no mesmo lugar, no mesmo locus, em um cromossomo homólogo. Atuam para o mesmo caráter, mas não determinam o mesmo aspecto. Professora, eu não entendi nada, professora. Calma, não entre em pânico. Então, olha só, gente, eu tenho um cromossomo aqui, certo? Metade desse cromossomo, um lado veio de papai e o outro lado, eu vou colocar assim mais fácil, veio de mamãe. Mamãe, homem, macho e macho. Ok? E aí eu tenho o mesmo gene, gente, ó, o mesmo gene. Tá aqui, ó, vou desenhar o gene. Eles estão no mesmo lugar, mas eles não vão determinar a mesma característica. Dá um exemplo claro para você. A minha mãe tem os olhos castanho médio. O meu pai tem os olhos verdes. E aí eu recebi tanto o gene da cor dos olhos de minha mãe quanto do meu pai, ok? Eu recebi para a mesma característica, cor dos olhos. É a mesma característica, cor dos olhos. Mas um lado é verde, o outro lado é castanho médio? Não. Não necessariamente o que mais prevaleceu foram os verdes, olha, pode olhar bem. Ok? Então, olha só, quando eu tenho genes alelos, eu tenho genes que estão no mesmo locus, que a gente chama, no mesmo lugar do cromossomo que um está do lado do outro, cromossomos homólogos, eles são para a mesma situação, para o mesmo caráter, cor dos olhos, por exemplo, mas eles não vão determinar necessariamente característica. Eu não posso ter de um lado, puxei a mãe do castanho médio, do outro puxei o pai olho verde. Um dos dois, por exemplo, vai ter que prevalecer. Ou os dois podem, entre aspas, eles podem ali se misturar, podem se combinar,
e formar uma outra característica. Por que é importante ter cromossomos, gente? É importantíssimo ter cromossomos, vamos dar uma olhada na próxima imagem, porque o DNA ele se condensa em cromossomos, né? Porque é para facilitar na divisão celular. Quando a gente estudou sobre mitose e meiose, a gente viu que a célula é uma célula, por exemplo, e aí ela vai se dividir em duas, ou em 4 na meiose. E aí o cromossomo, o formato de cromossomo ajuda porque é mais fácil de carregar, é mais fácil de separar. É a mesma coisa lá da minha linha de papagaio. Se eu pego só minha linha toda, eu vou enrolar, vou perder minha língua. Agora, se eu enrolo ela lá na garrafa PET, fica muito mais fácil de transportar. E olha aí, gente, todos nós, seres humanos, na nossa próxima imagem, a gente tem 23 pares de cromossomos. Como assim, gente? A gente tem 46 cromossomos ou 23 pares. 46 ou 23 é a mesma coisa. Mesmo que eu dizer, eu tenho 2 pares de sapato, não sei, 2 pares de X salada, ou eu tenho 4 X salada, é a mesma coisa. X saladas, assim, plural? Então, eu tenho 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos. O nome de todos os cromossomos é chamado de cariótipo. Cariótipo é o nome de todos os cromossomos. Nós temos 22 pares chamados de autossômicos, que forma todo o seu corpo, e um par que vai determinar o seu gênero, o seu sexo, masculino ou feminino. Todas as nossas células são assim, gente. Então, vamos olhar aqui o cariótipo masculino. Então, eu tenho aqui, ó, no cariótipo masculino, ó, um lado do cromossomo veio da mãe, o outro lado veio do pai, tá, gente? Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho 22 pares, ó, de cromossomos autossômicos que vieram aí, cada pedaço, cada parte, parte veio da mãe e outro do pai. E eu tenho o último par que ele é sexual. Então, os homens no último par sexual, eles são X e Y. Quando eu tenho X e Y, eu tenho homem, ok? No sentido biológico aí total, tá, gente? E aí, no feminino a mesma coisa, gente. Eu tenho aí, ó, 22 pares de cromossomos, chamados de autossômicos, e lá no finalzinho eu não tenho cromossomo Y, ó, não tenho. Eu tenho 2 cromossomos X, ok? 2 cromossomos X. Então, a gente costuma dizer que homem é XY e mulher é XX, ok? Muito bem. Agora eu quero fechar a nossa aula com um vídeo dizendo que todos nós somos primos. Todos nós, na verdade, temos uma genética semelhante. Vamos dar uma olhada? Agora imagina uma família grande, tipo bem grande, tipo 13 milhões de pessoas. Pois é esse o tamanho da árvore genealógica que o professor israelense Yaniv Erlich conseguiu montar. Tudo pela internet da casa dele em Tel Aviv. Ele reuniu informações de diversos bancos genéticos, pessoas que compartilharam informações para saber mais sobre suas origens. Cada família tem sua própria árvore genealógica, mas quando a gente volta no tempo, percebe que alguns galhos se conectam com os galhos de outras árvores. E quando vê, todo mundo é meio primo. Os cientistas acreditam que se a gente voltar 75 gerações, vai descobrir que todos os 7 bilhões de humanos do planeta têm alguma ligação familiar. Somos uma grande família. Os testes de DNA mostram que as nossas diferenças individuais correspondem a 0,1%.
Quando pensamos na humanidade, nas guerras, no Holocausto, na escravidão, qual o sentido? Somos todos primos, todos parentes. O professor é meio primo do escritor A.J. Jacobs, que nós encontramos em Nova York. Ele nem pensava em estudar árvores genealógicas quando recebeu um e-mail estranho. O sujeito dizia que era meu primo de 8º grau. Pensei que era pegadinha, queria me pedir dinheiro, mas era legítimo. Depois dessa conversa, AJ decidiu procurar as próprias origens e promover o maior encontro familiar da história, que chamou de Reunião Familiar Global. Fiquei obcecado pela ideia. Queria reunir os 7 bilhões de habitantes da Terra. Nem todo mundo apareceu, mas conseguimos reunir 10 mil pelo mundo. A festa principal foi em Nova York, mas também reunimos gente na Nova Zelândia, no México e no Canadá. E todo mundo gritou junto: somos família. Bom, se todo mundo é primo, então vamos explorar essa família estendida. Um site onde qualquer pessoa pode fazer sua árvore genealógica, encontro a da minha família, feita pela minha irmã. Uau, você é parte da árvore genealógica do mundo. É como uma rede social que vai conectando as árvores de uma pessoa com a da outra. Procuro alguma ligação, mas descobrimos que não sou parente do AJ, nem do ex-presidente americano Barack Obama. Sem conexão. Até que finalmente encontramos uma prima brasileira em comum. Eu sou prima de 1º grau, mas de outra geração, da mulher do primo. Olha, eu sei que é tão confuso, são 22 passos até chegar no Gisele Bündchen. Mas tem um detalhe, a gente faz aniversário no mesmo dia. A árvore da supermodelo já estava cadastrada no site. Como o AJ é primo de 20º grau da Gisele, quer dizer que depois de 42 passos, nossas famílias se encontram. Muito bem. Então, a genética aí tá ligando todo mundo, né? Querendo ou não, todos nós aí somos parecidos. Espero que você tenha gostado da nossa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.